que algo ia acontecer diferente nesse culto nessa noite. Eu vou te dizer uma coisa, eu estou sentadinha ali. Muitos podem pensar, poxa, como ela é dispersa, mas eu não consigo parar de olhar para vocês. Porque hoje, você sai daquela porta para fora e você encontra os jovens atolados no lamaçal do pecado. E você entra num lugar como esse, repleto de jovens que amam adorar ao Senhor. Cada louvor que foi entoado, cada palavra que foi ministrada pelos dirigentes, cada toque, cada som que saiu desses instrumentos, Deus recebeu nessa noite. Porque Ele sonhou com você. Diga, Deus sonhou comigo. Você é um sonho, você é um projeto de Deus sobre essa terra. E eu vou te dizer uma coisa nessa noite. Muitos estão perdendo a sua honra. Mas eu não vou falar que muitos de lá para fora, não. Muitos daquela porta cá dentro estão perdendo o seu nome de filho, dando a sua promessa a troco de algumas migalhas que o inimigo dá. Então Deus essa noite quer restaurar a sua honra. Todos abriram aí Apocalipse 3:11? Amém? Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Eu quero agora que só os sábios me respondam. Quem é que usa coroa? Os reis, os príncipes. As autoridades, elas têm um poder. Ok? Eles têm uma honra. Onde eles chegam, eles são honrados. Porque eles fazem por onde merecer aquela honra. Ou nasceram de famílias da linhagem de príncipe, de princesa, de reis, rainhas, ou eles conquistaram aquilo. Eu vou te dizer uma coisa nessa noite. Você nasceu para ser nada, mas Jesus conquistou a tua honra na cruz do Calvário. Eu nasci, você nasceu debaixo do jugo do pecado do diabo, mas Jesus escreveu uma história para mim. E nessa história, num determinado dia, eu me encontrei com Ele. Diga, eu me encontrei com Ele. E ali você conheceu a sua honra. Você deixou de ser simplesmente uma criação, uma criatura, e você se tornou filho de Deus. Você é diferente. Bata o nome do seu irmão que está do seu lado. Diga, você é diferente. Você é diferente. Seus amigos da escola, da faculdade, do curso, do trabalho, às vezes podem olhar para você e pensar assim, o que ele tem de diferente? E eu quero que você me responda nessa noite, o que você tem de diferente? É o quê? Fala mais alto aí, irmãzinha. O brilho do Espírito Santo. Eu chego e as pessoas precisam olhar para mim com um olhar diferente, porque eu sou diferente. Isso não é orgulho, não é soberba. É o que Deus me deu e ninguém pode tirar, não. Não é a roupa que eu visto, não é o jeito que eu ando. Não estou de chinelo, sapato, estou de salto alto, não interessa. O teu olhar diz quem você é. A tua palavra diz quem você é. Porque o teu coração está cheio do Espírito Santo. E a tua boca vai dizer aquilo que o seu coração está cheio. O brilho do Espírito Santo vai ser nítido na sua face, porque o teu interior está cheio disso. As pessoas vão vir com uma piadinha mundana para o teu lado e você vai responder com uma palavra de mudança, de diferença. Você não vai rir com uma piada porque você não achou graça. Porque se o Senhor não achou graça, você também não acha. Conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Ele conquistou uma coroa para você, aonde você todos os dias, através das suas palavras, das suas atitudes, você conserva ela. Ela está num lugar guardado, é minha, aquela coroa é minha, aquele galardão é meu, é a minha recompensa por ter suportado tantas provas, tantas lutas e ter sido aprovado por Deus. Essa é a
Isso é coroa de vida. Um dia você vai se assentar adorando o nome do Cordeiro com a sua coroa, com o seu galardão. Só que existem pessoas que mesmo antes de receber a sua coroa, o seu galardão, já não tem eles mais. Porque entregaram o seu corpo, a sua alma, o seu espírito por pequenos momentos de prazer com o inimigo. Menti um pouquinho, não faz mais não, pastor. Só um pouquinho, ninguém nem viu. A palavra de Deus diz que se eu me esconder, se eu fizer uma cama no mais profundo abismo, lá Deus vai me encontrar. Então imagina aquilo que passa no meu coração, sendo que a palavra de Deus diz que Deus sonda e perscruta o coração de todo homem. Então Ele sabe quem você é. Só que eu não posso, diga, eu não posso me vender para o diabo. Irmã, que palavra dura. De vez em quando nós precisamos ser radicais para que as pessoas possam entender o que elas estão fazendo com a sua alma. No momento em que eu me deleito com as coisas do inimigo, eu estou vendendo a minha honra. E eu quero falar nessa noite a respeito disso, de honra. Porque você ser coroado por Deus é o maior ato de honra que essa terra pode sonhar em ver. E cada um de vocês, diga, eu tenho. Cada um de vocês tem uma coroa diante de Deus. Cada um de vocês um dia vai ser coroado. Mas existem aqueles que estão dando a sua coroa, a sua oportunidade para o inimigo. E eu vou te mostrar aqui. Quantos jovens você conhece que chegaram na igreja com aquele pique, poxa, vou fazer a obra, vou ajudar o pastor, vou evangelizar, vou cantar, vou dançar, vou fazer isso. Aí depois no dia seguinte ele chegava, poxa pastor, estou passando por isso, estou passando por aquilo outro. Aí no dia seguinte o irmãozinho já não vem pro culto. Aí passa o outro, não vem mais. Aí ele some. Sabe por quê? Porque ele pensou que deixar de ir para a igreja ou deixar de adorar a Deus ia servir, ia mudar a vida dele, ia mudar as circunstâncias. Só que eu vou te dizer uma coisa, meu querido. Você lembra de como você era? Eu me lembro muito bem. Eu me converti há 5 anos. Amém? Amém? Se eu te disser por onde eu andei, você se assusta. Mas Deus faz assim, para que nós tenhamos experiências, para que amanhã nós possamos contar experiências e edificar a vida de outras pessoas. Eu andei por centros de macumba, a minha vida era essa. Eu contei uma vez numa igreja, o povo ficou rindo. De manhã eu ia para o catolicismo, meio-dia eu ia para a oração da Universal e às 7h30 da noite eu ia para a Igreja Batista. E quando tinha a festa em Umbanda, estava lá eu, distribuindo doce, dando fruta, distribuindo tudo. Até bater cabeça, a irmã aqui bateu. Para quem não sabe, é um ato de consagração diante daquelas coisas lá. Então as pessoas se assustam pelo fato de eu ter 17 anos ter vivido tanto. Mas eu louvo e agradeço ao Senhor porque Ele me tirou do lamaçal do pecado muito rápido. Porque aonde eu estava sendo criada, meu irmão ser criado dentro da rocinha, pai e mãe tem que ter sabedoria, porque senão não dá. E foi uma coisa que os meus pais não tiveram. Eles pensavam que tinham, pensavam que me prendiam, mas da porta para fora só eu sabia o que eu fazia. Eles não iam me seguir. Então da porta para fora eu fazia o que eu bem entendia. E ali eu fui perdendo tudo. Só que um dia, destruída, eu não tinha ido à igreja para aceitar Jesus porque eu não fazia nem ideia do que era isso. Só que eu fui na igreja e veio uma senhorinha que eu soube que ela faleceu já. Saiu lá do fundo e veio e colocou a mãozinha assim
sabia o que eu estava passando. E eu comecei a chorar, porque ninguém sabia o que eu estava passando. Porque o que eu estava passando, o problema estava aqui. Para mim, só quem sabia era Iemanjá. Meu negócio era com ela, era para cima e para baixo, louvando a ela. E um dia eu me encontrei com alguém que fez tudo para me ver salva. Um dia eu me encontrei com um homem chamado Jesus, que mudou a minha história, mudou a minha vida. Eu vou te dizer uma coisa, eu nunca pensei em toda a minha vida que eu ia subir no altar de igreja para pregar. Mas Deus faz assim, do jeito que Ele quer, como Ele quer, da forma que Ele bem entende. Ele honra aqueles que você pensa que jamais vão ser honrados. O mais bagaço da sua família, aquele que suja o nome da sua casa, este Deus escolheu para honrar. Esse Deus escolheu para colocar ali e falar: este é o meu servo em quem me compraz. Se Deus escolheu, o que eu posso fazer? Irmãos, eu juro para vocês que eu já tentei milhares de vezes falar: Senhor, hoje não, hoje eu quero receber. As pessoas nem sabem quem eu sou. Eu chego na igreja, sento lá atrás e fico assim. E aí falam: aquela irmãzinha lá que eu vou oportunidade de pregar hoje, assim, ó. O Senhor pediu para o Senhor não contar para eles. Mas Deus escolheu você. Muitos têm aberto mão do chamado, do ministério, da promessa. Mas eu vou te dizer uma coisa, meu querido: existe um preço a ser pago para eles. Você que abraça o chamado de Deus vai receber coroa de vida. Mas aqueles que negarem o chamado de Deus vão ter que cumprir com o que estão fazendo. Honra não é para quem merece, porque você não merece nada. Você conhece a palavra graça? Você sabe o que é isso? Um favor imerecido. Você não merece, mas Deus te dá em abundância. Quando você está mais triste, quando você está pensando que acabou para você, que é o teu fim, Deus vem com graça sobre graça sobre graça sobre a tua vida e tira você de onde você está. Porque Deus não investiu o tempo dele para ficar sentadinho lá sonhando um sonho para você, para depois você virar as costas para ele. Deus investiu um tempo para sonhar algo para você. Existe um sonho no coração de Deus e Ele quer te honrar por isso. Abra os seus Bíblias em 2 Samuel. Amém? E eu quero falar de Tamar e Amnon, filhos do rei Davi. Quando Deus falou: eu quero falar isso, eu juro para você que eu me tremi todinha. O Senhor, olha aí. Vocês conhecem essa passagem? Amém? Conhecem? Amém. Todos abriram 2 Samuel 13. Amém ou não amém? Amém. Glória a Deus. 13 a partir do versículo 1. Tinha Absalão, filho de Davi, uma formosa irmã, cujo nome era Tamar. Amnon, filho de Davi, se enamorou por ela. Eu vou te dizer uma coisa: você tem uma promessa e o diabo sabe disso. Amém? Vocês sabiam disso? Você tem algo de diferente e o inimigo não gosta disso. Porque ele perdeu o direito dele, ele não tem mais chance. E enquanto ele puder arrastar você para o pecado, ele vai fazer. Tamar era filha do rei Davi, moça virgem. E como toda moça virgem naquela época, ela tinha roupas de uma moça virgem,
ela andava, ela falava como uma moça. Mulheres e moças tinham um diferencial naquela época. E Amnon olhou para sua irmã Tamar e se apaixonou por ela, porque ela era formosa. Diga formosa. E você pode pensar, como pode o irmão se apaixonar pela irmã? Não é questão de poder ou de querer, mas foi o diabo quem implantou essa sujeira na mente de Amnon. E é isso, eu quero dizer para você uma coisa, é isso que o inimigo está fazendo. Ele está apaixonado pela sua promessa. Você sabia disso? E como toda pessoa apaixonada, digo pessoas apaixonadas sem limites, elas tentam de tudo para ter aquilo que elas querem, aquilo que elas amam. O diabo se apaixonou pela tua promessa, o diabo se apaixonou pela tua honra. E até o dia de hoje, eu digo até o dia de hoje, ele está tentando fazer de tudo para arrancá-la de você. Mas vai parar, irmão? Não, não vai parar. Vai continuar, só que existe uma diferença hoje, você ficar sabendo disso. O diabo é apaixonado por aquilo que você tem. Amnon podia ter se apaixonado por qualquer moça de Israel, qualquer mulher de Israel. Mas ele se apaixonou por Tamar, sua irmã virgem. A moça virgem era a honra da família. O pai chegava em qualquer lugar e falava: minha filha é virgem. Isso era motivo de honra para qualquer um. E Amnon se apaixonou por aquilo. Não simplesmente por Tamar, mas por aquilo que ela tinha. Olha aí. Angustiou-se Amnon por Tamar, sua irmã, a ponto de adoecer, pois sendo ela virgem, parecia impossível fazer-lhe coisa alguma. Ele não se apaixonou para querer dar um abraço em Tamar, para dar um beijinho em Tamar. Ele queria tirar a honra de Tamar. Ele queria tirar tudo o que Tamar tinha, porque naquela época, eu vou te dizer uma coisa, e para hoje as pessoas que conservam o princípio de Deus, a virgindade era a honra de qualquer pessoa, era tudo o que ela tinha, era a virgindade, a honra dela, da família dela. E Amnon não queria simplesmente conversar. Senta aqui, amor, vamos conversar. Não, ele queria arrancar de qualquer forma aquilo que Tamar tinha. E aí, aqui ó, a história continua. Eu não vou ler tudo, porque isso vai demorar muito. Mas Amnon tinha um amigo chamado Jonadab, tá? Depois, se vocês quiserem terminar de ler, que disse para ele: olha, quando seu pai Davi vier te visitar, você fala para ele: pai, chama a Tamar aqui para cozinhar um bolo na minha presença e me dá, porque eu estou doente. Isso o amigo de Davi falou com ele, né? E quando Tamar vier, você pega ela e arranca tudo dela. Arranca a honra dela. Isso foi natural? Não. No reino espiritual, o inimigo já sabia o que iria fazer. É a mesma coisa na sua vida. Satanás, ele vai planejando as coisas pelos cantos, aonde você não consegue ver, a não ser pela visão espiritual. Ele vai preparando as beiradas para que quando você tente sair, não esteja uma saída. Então ele vai cercando tudo até o momento que você olha para um lado, olha para o outro e não vê mais socorro. Mas eu vou te dizer uma coisa: o teu socorro não vem do lado, nem do outro, nem da frente, nem de trás, nem de baixo. O teu socorro vem do alto. E lá o inimigo não pode preparar nenhuma armadilha. No momento em que você tomar uma convicção na sua vida como jovem de Deus e perceber
perceber, não, eu posso chegar na sala do trono e clamar ao meu Pai. No momento em que você tomar posse disso, meu querido, você só não chega em algum lugar se você não querer. Porque a palavra que vai sair da sua boca é que vai determinar o que você vai ser. Porque muitos podem dizer para você, eu já terem dito, você não presta, você é uma maldição da sua vida. Quantas mães engravidam sem querer, vamos dizer assim, e colocam a mão e só aqui uma praga na minha vida. Quantas pessoas fazem isso? E nascem debaixo daquele jugo, daquela maldição. Mas eu vou te dizer uma coisa, você tem uma boca e você pode determinar. O mundo pode dizer para mim que eu sou uma praga, mas Deus determinou que eu sou uma bênção e eu sou uma bênção. Todos olham para você, para mim e não dão nada. Mas Deus olhou para você e deu Jesus Cristo e o sangue dele. Eu não preciso de nada mais de ninguém. Eu já tenho tudo. As pessoas olham para você e dizem, esbanjam o carro, a casa, o dinheiro. Você pode dizer, vocês têm tudo isso, mas eu tenho muito mais. Você tem honra. E honra não se compra com dinheiro algum. Você chega e você pode sair sem que ninguém fale isso de você, porque você é um homem, uma mulher de Deus honrado. Quantas pessoas sobem a rocinha e não descem mais? Qualquer favela, qualquer lugar, quantas pessoas entram e não saem mais? Meu primo essa semana subiu um morro em que eu esqueci o nome e desceu de lá roxo, dos pés à cabeça. Pessoas sem honra. Mas você pode erguer a sua cabeça e falar, eu vou subir porque eu vou descer depois. Eu vou entrar naquele lugar porque eu sei que de lá eu vou sair, porque eu tenho honra. Você vai entrar naquele lugar e sair sabendo, Deus vai me honrar onde quer que eu passe. Davi não era nada. Era simplesmente um pastorzinho de ovelhinhas que morava numa casinha e era tudo indo. E ele se tornou o rei de Israel. Tamar, eu vou te dizer aqui uma coisa. Tamar foi lá. Tamar foi lá na inocência. Cuidou do seu irmão. Fez um bolo para ele. E Abinom olhou para os servos que se encontravam no quarto e falou, saiam daqui. Eu só quero ser servido por ela. Quando eles saíram, Abinom chamou Tamar para mais perto e arrancou a honra de Tamar. Em outras palavras, eu vou dizer bem claro, para que vocês saiam daqui convictos do que o inimigo quer fazer com você. Abinom estuprou Tamar. Que isso, irmão? Você está falando? Não. Não estou falando isso. Eu estou falando que o inimigo, da forma mais violenta, vai tentar arrancar, não a honra física, mas a honra que está no teu interior, o Espírito Santo. Ele vai de todas as formas tentar planejar algo para tirar tudo que você tem. Diga, minha honra é tudo que eu tenho. Eu quero continuar lendo com vocês. Mais para frente. Versículo 11. Quando lhes oferecia para que comesse, pegou-a e disse, vem, deita-te comigo, minha irmã. Porém ela disse, não, meu irmão, não me forces, porque não se faz assim, Israel. Não faças tal loucura. Porque aonde eu iria com a minha vergonha, era esse ponto que eu queria chegar. Tamar, ela não foi com maldade, nem sonhava que o seu irmão queria cometer tal loucura.
mas ela foi na inocência e na bondade de cuidar do seu irmão. E quando o irmão dela forçou ela a se deitar com ele, por favor, Amnon, não cometa tal loucura. Aonde é que eu vou andar com tamanha vergonha? Eu vou te dizer uma coisa: o inimigo, quando ele pegar a tua honra, ele não vai poder fazer nada com ela. Não tem mais jeito. A graça dele roubar a tua honra é simplesmente deixar você com vergonha. Você entendeu isso? Quando o diabo consegue roubar a promessa de alguém, ele simplesmente amassa aquela promessa e joga no lixo, porque para ele não serve. O que ele vai fazer com a promessa de um homem? Mas a graça é quando ele depois joga no lixo, ele volta os olhos para você e pode ver você destruído, envergonhado e sem honra. É isso que o diabo quer fazer na vida de todos os jovens dessa geração, de qualquer homem, de qualquer mulher, de qualquer criança. O inimigo não tem brincado. E nós vemos lá em Apocalipse: olha, eu venho sem demora. Deus não escreveu uma história de destruição para você. Não. As coisas que acontecem no nosso cotidiano são consequência do nosso pecado. São provas que Deus faz para que nós sejamos aprovados e recebamos uma bênção. Amém? Mas quando o inimigo entra na história, aí já é outra conversa. Porque aí já é questão do diabo desejar o que você tem, analisar todos os seus defeitos, as suas falhas, e quando ele encontrar uma brecha ali, ele vai entrar. E como eu falei, ele vai pelos cantinhos, preparando armadilhas para você cair. Alguém aqui quer cair na armadilha do diabo? Alguém aqui quer? Amém. Depois Amnon, versículo 15, sentiu por ela grande aversão, e maior era a aversão que sentiu por ela que o amor que lhe voltara. Disse-lhe Amnon: levanta-te e vai-te embora. Você entendeu o que eu quis dizer com você? É que os jovens hoje na igreja estão pensando que aqui é oba-oba. Vamos brincar, vamos zoar, vamos fazer tudo escondido do pastor, ninguém vai ver nada, não. Só que o inimigo, depois de usar a sua alma, usar a sua boca, usar o seu ouvidinho, a sua mãozinha, ele vai falar: eu não gosto mais de você, vai embora. Você não presta mais. E ele vai em busca de outro homem e mulher de Deus para tentar roubar tudo que ele tem. É isso que o inimigo sempre faz. O inimigo sabe quem você é, mas ele também sabe as suas fraquezas. E ele vai martelar ali em cima até furar. Só que eu quero te dizer uma coisa nessa noite: Deus veio aqui para blindar você. Deus veio aqui nessa noite para tratar no teu coração as tuas feridas, para quando o diabo olhar para você, sai correndo. Eu li uma coisa muito interessante que alguém falou, não sei quem foi. Quando eu acordo, o diabo fala assim: ela acordou. Eu preciso viver isso todos os dias. O inimigo fica apavorado quando eu acordo, porque na hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir tem que ser bomba em cima dele. Você não pode se deixar levar pelo Amnon dessa geração. Você não pode deixar que o Amnon entre pela porta da igreja e destrua tudo que você tem. Porque é tudo que você tem. Você pode perder a sua honra: mas eu tenho dinheiro. O seu dinheiro não vai encontrar honra no mercado. Honra nós só temos o Senhor Jesus. Ele conquistou a honra para nós. Eu já disse isso para você. Porque nós éramos imundos.
Nós fazíamos coisas segundo o coração do diabo e nós não merecíamos honra. Eu não digo honras que vêm de homens, porque existem grandes executivos, grandes pessoas da política que são honrados diante dos homens. Mas eu não preciso ser honrado e reconhecido por ninguém. Eu preciso ser reconhecido por Deus. E se Deus me reconhecer e os outros me reconhecerem, amém. Mas, irmãos, é perigoso quando os outros te honram e Deus não te honra mais. Eu quero que vocês estão... Tá todo mundo com o olhinho assim, ó. Isso é bom, sabia? Porque muitas vezes é aquele culto, aquela palavra, aí você chega lá fora e pergunta: e aí? O que o pregador falou hoje? Ele falou aquilo, aquela palavra que está lá? Aquela. Eu espero que vocês não esqueçam. O diabo, ele tem soltado diversos, muitos, incontáveis, inúmeros, para roubar aquilo que você tem, para tirar a tua honra e para te colocar na vergonha. Você vai deixar? Diga: eu sou valente. Eu sou valente. Eu sou valente de Deus. Eu sou valente de Deus. 18 é os dois últimos versículos que eu falei. Trazia ela uma túnica talar de mangas compridas, porque assim se vestiam as donzelas filhas do rei. Mesmo assim o servo a deitou fora e fechou a porta após ela. Então Tamar tomou cinzas sobre a sua cabeça, rasgou a túnica talar de mangas compridas que trazia, pôs as mãos sobre a cabeça e se foi andando e clamando. Quando Tamar andava pelas ruas de Israel, dentro do seu palácio, todos sabiam que ela era filha do rei e que ela era uma donzela, uma moça. Ela andava e aquilo tudo, a honra dela exalava por onde ela passava. Depois desse fato que aconteceu com Aminon, vocês acabaram de ler, ela rasgou a sua veste, como quem diz: acabou a minha honra. Colocou cinza sobre a sua cabeça, um ato de desespero, e pôs a mão sobre a sua cabeça e saiu gritando e clamando. Imagina a cena: a princesa, filha do rei, honrada por tudo e por todos, de repente você cruza com ela no palácio, rasgada, com cinza na cabeça, com a mão na cabeça, gritando e clamando. Essa é a imagem que o diabo quer que você viva. Que você entre nas igrejas desesperado, chorando: minha vergonha, minha honra acabou. É isso que o diabo quer. Eu posso crer que muitos esperaram nessa noite uma palavra: jovem! Mas eu não posso. Eu não posso dizer: levanta, jovem, anima aí, Você sem honra não pode. Vai ser só um barulho, vai ser só um grito, vai ser só um pulo, uma correria, mas a tua honra vai estar esfregada no chão e transformada em vergonha. Eu não posso. Quando Deus falou: eu quero falar isso, eu creio no meu coração que existem pessoas perdendo a sua honra, prestes a perder a sua honra. Você crê que Deus revela? Amém. Eu estou recebendo uma direção de Deus que eu nunca fiz, mas eu quero pedir essa noite, vai ser difícil, que todos os jovens, de um por um não vai demorar, todos os jovens venham à frente. Nós vamos impor as mãos sobre ele com uma só oração. Deus restaura a honra. Você vai orar: Senhor, se eu estou perdendo a minha honra, se a minha honra já foi há muito tempo, não quero saber a sua idade, nem o seu status, nem de onde você é, de onde você
você veio, isso não me importa. Não quero saber se você é crente ou não. Eu só quero saber, e aí? A tua honra está aí? Eu quero que você venha aqui na frente. Nós vamos estar orando por vocês, impondo as mãos, para Deus restaurar a honra dele sobre a sua vida. Amém? Vamos lá, receber a oração.